tarde. Deixa-me fazer uma apresentação. Claro. Sim, por favor. Francesco é um velho amigo que passou muito tempo em Lisboa connosco. Infelizmente, na altura em que ele vivia em Lisboa, eu vivia na Inglaterra. Mas entre cruzados e descruzados acabámos por nos tornar grandes amigos. Ele é um etnopsicólogo e antropólogo social e trabalha na Universidade de Veneza, onde eu tive a alegria de o visitar nesta primavera. Francesco. Muito obrigado. É um especialista sobre Marrocos. E ultimamente tenho andado a frequentar Moçambique. E é verdade, esqueci. Portanto, a partir de 2017, e portanto fiquei muito interessado, obviamente, em ler o livro do João, que tem tão presente em Moçambique, não só, como foi dito, e muito bem, mas que Moçambique tem um papel importante, porque tem-no na biografia do autor, e que traz toda a própria experiência de conversas, de encontros, de conhecimento profundo dos lugares, que é deslumbrante, claramente, para quem, como eu, realmente acaba de conhecer o país. São poucos anos e embora tenha ido muitas vezes, quer dizer, nota-se que ele ter vivido na adolescência na cidade de Lourenço Marques, como se chamava naquela altura, teve que oferece uma capacidade de conhecimento e também uma posição que é muito interessante do ponto de vista da proposta que ele traz. Portanto, primeiro quero agradecer ao João por me ter convidado cá. Obviamente é um grandíssimo prazer realmente estar cá e ter tido a possibilidade de ler o livro do João, que é uma releitura, eu diria, não é? Uma reassemblagem de ensaios que o João já leu, já escreveu durante os anos, mas que estão hoje enquadrados com uma perspectiva nova e atual, que podemos considerar a síntese que o João faz agora destes materiais a partir da sensibilidade dos olhos do presente. E também com olho para o futuro. E que eu acho que é a coisa mais fascinante deste trabalho. Mais importante também do ponto de vista não só teórico, mas político, como o outro João também sublinhou. O que é transcolonial? Transcolonial é tudo o que consegue escapar às cesuras da história. Aquelas cesuras marcantes que nos impedem de pensar de forma complexa a nossa experiência histórica. Transcolonial é tentar de ir para além daquela ruptura radical e necessária e radical que a descolonização produz em termos positivos, mas também em termos que impedem de pensar uma pluralidade de possibilidades. E eu acho que isto é um discurso extremamente importante hoje em dia. Extremamente importante num mundo em que as categorias pós-coloniais têm sido relevantíssimas. A antropologia que o João faz é embebida desta experiência pós-colonial, simplesmente porque, por exemplo, traz a história dentro do discurso, traz a biografia, traz o cruzamento da própria história e biografia com as histórias e as biografias de outras pessoas que encontra no caminho. É pós-colonial porque é uma antropologia não caníbal, se posso utilizar o mesmo conceito dos primeiros ensaios, portanto que não canibaliza os dados para um fim ou outro que não seja estabelecer um debate com os próprios interlocutores primeiramente locais.
mas ao mesmo tempo é reconhecer, e vocês verão, se terão a oportunidade e o prazer de ler este livro, que ao mesmo tempo é uma reflexão sobre a necessidade de ir para além disto, dar um passo mais para frente, porque não só, claro, não porque o que aconteceu, o processo de descolonização, seja irrelevante. Bem pelo contrário, mas para poder ver para além das culturas as grandes continuidades que faz com que hoje em dia as pessoas estejam juntas a afrontar os problemas do tempo presente. Por um lado, os problemas que nos envolvem como seres humanos, os problemas da vida, o problema da dor, o problema do sofrimento, o problema do futuro, o problema da construção da nação, mas pelo outro também os problemas que nós temos para frente. mesmo a existência dos seres humanos e a possibilidade de estarmos juntos. Então, esta maneira que se diz em Moçambique, há uma maneira que eu gosto muito que se diz em Moçambique: estamos juntos. Estamos juntos. Para estar, quando as pessoas querem dizer que estamos de acordo, mas também somos irmãos. Estamos juntos. Estamos juntos. Transcolonial é a tentativa de encontrar um percurso para além das cesuras da história e para além da permanência da história, para estarmos juntos. Para estarmos juntos e para ver como, de facto, através das barreiras que a história nos põe um contra os outros, de identidade, de raça como racialização, como processos de construção identitária, processo de construção racial, processo de construção discursiva da identidade que nos distingue e nos separa, nós e os outros, para ir além disto, fotografando, contando também o desejo dos nossos interlocutores moçambicanos de fazer este caminho. O livro está repleto deste tipo de histórias, de anédotas simpaticíssimas, interessantíssimas, densas, cheias de significados, que nos dizem exatamente isto: o desejo das pessoas de tentar transcender aqueles limites identitários, raciais, étnicos, que a narração, às vezes, e que a narração histórica acabou por nos impor uns aos outros. Por alguns aspectos poderíamos dizer, na história não há derrotados e vencedores. No momento em que alguns são derrotados, são todos derrotados. São derrotados através das próprias categorias que se impõem sobre os outros. E claro que há uma crítica neste trabalho de uma certa conceição do discurso pós-colonial que João define, e cito, o silenciamento de categorias intermédias. Silenciamento de categorias intermédias significa o quê? Significa simplesmente que não é só brancos, pretos, colonizadores e colonizados. As coisas são mais complexas, mais entrelaçadas, mais contínuas no nosso modo, na nossa maneira histórica de construir laços e estarmos juntos. Não é uma justificação do colonialismo, bem pelo contrário, e como disse corretamente o Jorge Teixeira Lopes, o livro é uma denúncia da crueldade, da violência do processo colonial, mas ao mesmo tempo também é a necessidade de reconhecer como estas categorias intermédias são importantes para nós e são importantes para os nossos interlocutores, que nos chamam a esta possibilidade de ultrapassar as fronteiras. Ultrapassar as fronteiras. Eu aqui, e já disse ao João, vejo muito forte, embora
no fundo, uma reflexão que chegou a ser inacabada por razões biográficas, mas que foi começada pelo Frantz Fanon. Eu vejo aqui muito este tipo de discurso. Um discurso que começa pela cesura, mas já preanuncia, já anuncia um algo que se tem que fazer para além disto. Depois disto. Frantz Fanon, não só porque o capítulo sobre os canibais é muito interessante e fala-nos do quê? Fala-nos do medo que os colonizadores têm dos colonizados, que é um tema fanoniano 100%, por excelência. Mas não só por isso, porque o Frantz Fanon nos fala exatamente disto, da indissolubilidade do laço que nós vincula aos outros dentro do processo de dominação, mas que faz com que nós já não possamos pensarmos de forma atomisticamente separada uns dos outros. E há alguns autores na antropologia contemporânea que estão a preanunciarem, eu acho, este tipo de reflexão. Eu gosto muito do trabalho que faz o James Ferguson e do trabalho que faz o outro autor que se chama Charles Piot, ou Chapiot, que tenta, através da própria teorização, dizer: ok, pós-colonialismo importante, mas precisamos dar um passo mais para frente. Precisamos de... Acho que o Chapiot, a uma certa altura, fala até de pós-colonialismo, da necessidade de tentar ver este tipo de continuidade. Eu digo-vos, o meu trabalho como etnopsicólogo, eu comecei a trabalhar nos anos 90 num centro para a saúde mental dos imigrantes na minha cidade de nascimento, que é Turim. Não por acaso um centro que dedicamos a Frantz Fanon. Chama-se Centro Frantz Fanon. E porque víamos na migração não só uma questão de culturas, mas muito uma questão de poder, de história, de peso da história. Mas a minha experiência enquanto psicoterapeuta com imigrantes mostra realmente este desejo de transcender uma certa cristalização no discurso pós-colonial, também utilizado muito pelas elites pós-coloniais, pelas elites africanas para consolidar o próprio poder, e quase as pessoas que, com a própria atitude, com o próprio movimento, com as próprias proposições, com as próprias expectativas, tentem ir para além destas cesuras que impedem de pensar a coletividade. Portanto, eu acho que este trabalho é extremamente importante. Pelo que eu sei, para além destas antecipações, é o primeiro que eu li. Né? Como dizia o João, há um comediante italiano que se chamava Massimo Troisi, que dizia: eu sou um que lê, os outros são milhares que escrevem. Portanto, eu nunca vou ler tudo e, portanto, nunca vou ler. Não é? Melhor não ler nada. Não ler nada. Agora, eu não chego a esta conclusão tão extrema, mas posso dizer que, pelo que eu li até agora, tenho lido até agora, o trabalho do João é o primeiro que, de maneira tão corajosa, enfrenta esta questão tão complexa. Uma questão complexa, que é muito complexo levantar enquanto europeus, porque parece que estamos a justificar o colonialismo. Eu sei que o João às vezes foi acusado, foi mal interpretado por colegas anglófonos, anglo-saxónicos, deste tipo de atitude. Não é assim, vocês verão no livro, absolutamente, mas é ao mesmo tempo uma tentativa extremamente honesta, extremamente corajosa para ver realmente para além disto. E acho muito interessante que possa, e por isto a biografia é tão importante na antropologia contemporânea e nas ciências sociais contemporâneas, acho que é tão interessante que isto possa ser feito por uma pessoa com a biografia do João. Uma pessoa que viveu em Moçambique e que, basicamente, através do livro, não faz que reivindicar
a sua própria possibilidade de ser também moçambicano, como metáfora de uma possibilidade ulterior que todos nós e também os nossos interlocutores africanos hoje, com a própria mobilidade, reivindica a possibilidade de ser também, a possibilidade de ser e não só o como um certo tipo de discurso e de fronteira nos impõe constantemente. Eu acho que este livro é realmente a primeira vez que eu consigo ver uma coisa tão corajosa que teoricamente tenta pôr um bocadinho mais para além este discurso. Houve alguém, o Azef Bayat, por exemplo, que durante a Primavera Árabe tentou dizer, olha, a Primavera Árabe é realmente o fim do pós-colonialismo. Havia esta interrogação. É o fim do pós-colonialismo porque estamos perante jovens que reivindicam a possibilidade de uma comunidade, de uma ecúmena, de ser parte de uma ecúmena global, através das próprias expectativas. E isto é muito interessante. É muito interessante que o livro do João acaba por se ligar com este tipo de referência, com este tipo de reflexão. Faço uma pequena, antecipação. Eu acho que o coração do argumento está no capítulo 5, um capítulo lindíssimo que se chama Rios e Estações, que não por acaso começa com um dos interlocutores do João que enumera todas as estações e os rios entre Lisboa e Porto. Um interlocutor moçambicano, portanto, que tenta reivindicar o fato de ter sido treinado dentro de uma certa geografia do mundo em que, evidentemente, Portugal está. Mas Portugal está de formas muito diversas. O João relata uma história interessantíssima, um diálogo, uma conversa com duas pessoas luso-descendentes num avião que tentam desesperadamente reivindicar o facto de não serem portugueses. E fazem isso em português. E é extraordinário como isto é lido, é interpretado, pode ser interpretado exatamente como esta tentativa de escapar. Eles não querem ser portugueses porque associam português ao Estado Novo, à ditadura, claramente. E à pobreza. Mas ao mesmo tempo não conseguem escapar desta lusotopia, que faz com que, de facto, as pessoas possam ter este horizonte comum e definir-se ao mesmo tempo como diversas. Este é o grande desafio das nossas entidades contemporâneas, eu acho. A possibilidade de estarmos juntos ao mesmo tempo de conseguirmos reivindicar os percursos diversos e também narrativas diversas daquelas institucionalmente constituídas. Eu acho que esta é a grande força deste livro e recomendo vivissimamente a sua leitura. Obrigado.